palestra. Dando continuidade, nas palestras a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou encerrar esse capítulo 8, que se intitula Bem-aventurados que têm o coração puro. Vou falar a respeito dos 3 últimos itens, que é escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai, deixai que venham as minhas criancinhas, e bem-aventurados os que têm olhos fechados. E quais são os objetivos dessa minha palestra? Mostrar o que é necessário para se conquistar o reino dos céus, esclarecer que não se infringe as leis de Deus apenas por ato, mas também por palavras e pensamento, alertar para a necessidade de distinguir a pureza exterior da interior, destacando aquilo que consiste a verdadeira pureza, esclarecer quanto ao sentido em que se é empregada a palavra escândalo, bem como seus efeitos decorrentes do ato escandaloso para aquele que o pratica e para aquele que sofre as repercussões. Então, escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortar. É interessante a gente observar os ensinamentos de Jesus que Kardec selecionou para compor esse capítulo 8. Os que têm puro o coração. E realmente, o coração puro caminha conforme as leis divinas e não semeia o sofrimento nem a dor alheia e não provoca um escândalo, não se escandaliza. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que haja escândalo, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, ou serve de tropeço, cortai-a e lançai fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança fora de ti. É preferível entrares na vida com um olho só, do que tendo 2 e seres lançado na gena do fogo, ou seja, seres lançado no fogo eterno. O que significa a palavra escândalo no sentido vulgar da palavra? Um escândalo é um caso em que geralmente personalidades conhecidas são criticadas ou acusadas publicamente e persistentemente em razão de algum ato que fere as normas de conduta moral ou legalmente vigente. Pode também tratar-se de empresas públicas ou privadas que realizam determinadas operações ou que toleram certas práticas consideradas ilegais. Se você for no dicionário, o significado de escândalo, o que é causa ou resultado de erro ou pecado, indignação provocada por maus exemplos, tumulto, escarcéu, fato imoral, revoltante. Mas aí o que Jesus quis dizer com essa palavra? O sentido evangélico dessa palavra. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Ou seja, mesmo que as pessoas não vejam o que você fez, isso é considerado um escândalo. No Novo Testamento, é denominada a atitude ou comportamento de alguém que conduz o outro a pecar. Ela é uma palavra de origem grega e o significado literal dela é pedra de tropeço ou rocha que faz cair. Isso é usado, uma expressão idiomática, porque usava-se pedras na Palestina antiga para derrubar os cegos. Então usava essa expressão como escândalo. E Jesus se refere a escândalo tudo o que leva o homem à queda, os maus exemplos, os princípios falsos, o abuso de poder, entre outras tantas coisas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause
causa estrago, destruição, misérias. E aqui eu não coloquei, mas os maus pensamentos também é considerado um escândalo. O escândalo, ele não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. Muitas pessoas se contentam, né, em evitar o escândalo, porque este lhe faria sofrer o orgulho e acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é o quanto basta para que ele conserve em repouso a consciência. Aí Jesus considerou, né, essas pessoas como sepulcros limpos por fora, mas cheio de podridão por dentro, ou o vaso, né, que está limpinho por fora, mas sujo por dentro, porque não basta o homem somente abster-se de praticar o mal, mas é necessário que ele destrua, né, em si tudo que pode provocar esse mal. Às vezes a pessoa pensa assim, tive um mau pensamento, ninguém ficou sabendo, então não tem problema nenhum. Mas isso tem problema sim, a providência divina vê isso. Então, perante a sociedade você está limpo, mas perante a Deus não, você está sujo. E o que a gente deve fazer, né, para não ser esse vaso sujo por dentro, né, e limpo por fora? Orar e vigiar. Orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, para que a gente não seja esse sepulcro limpo por dentro, sujo por dentro, ou vaso, né, sujo por dentro e limpo por fora. Os tipos de escândalo. Escândalo previsto, mas não desejado. Quando por dever de ofício sujeitamos alguém ao ridículo. Escândalo previsto e desejado, quando você tem realmente a intenção de prejudicar alguém, de fazer o mal. Pode ser por interesse pessoal, obtermos alguma vantagem na queda do nosso próximo, ou para danificá-lo espiritualmente. Escândalo passivo, quando o recebemos em razão de nossa fraqueza ou ignorância. A simbologia, né, do cortar as mãos. A gente não pode levar essa frase ao pé da letra. Jesus usou aí uma linguagem figurada, né, para falar a esse respeito. Ele falava de uma forma simples que os homens pudessem entender. Porque se ele falasse de uma forma muito complicada, os homens daquela época, né, a humanidade não entenderia o que ele estava falando. Então é simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, todas as causas de mal. Jesus diz que a gente tem que arrancar, né, esse mal pela raiz, que a gente tem que extirpar, né, do nosso coração todas as nossas ações que vão provocar o mal. Então não é o corpo que deve ser punido. Fala-se, né, que a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda é fraco, que ainda é muito imperfeito. E usa essa carne, né, esse veículo carnal, esse corpo carnal, de forma inadequada. Aqui até se compara a um mau motorista, né, que dirige com imprudência, e ele pode provocar um acidente. Não é o carro que provocou o acidente, é o motorista que dirigiu com imprudência que provocou. Então a mesma coisa é o espírito. Não é a carne que pratica os atos de mal, é o espírito. Então o espírito usa essa carne de forma inadequada. E o escândalo, né, é um recurso que a providência divina utiliza para nos corrigir. Quando a gente desvia, né, dos caminhos do bem, é um dos recursos que ela utiliza para fazer com que a gente reconheça que errou e corrija, né, esses erros. Muitas vezes as coisas que a gente está sofrendo, que a gente está passando, a gente não entende, mas a gente deve ter cometido, vamos dizer, um deslize numa outra encarnação, e a gente está aqui para sanar essa dívida. Então, toda vez que a gente cometeu um ato, né, uma maldade, ou seja, cometeu o escândalo, exige uma reparação.
Então, venha de onde vier, uma coisa é certa: o escândalo exige reparação que deve ser proporcional ao mal causado. É a lei da ação, reação de causa e efeito. Na linguagem evangélica, quando uma semente é lançada ao solo, ela dará seus frutos. Quem planta a semente do bem, colhe o bem. Quem planta a semente do mal, colhe o mal. A escolha é nossa. Contudo, uma vez lançada, seguirá o seu curso necessariamente. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você escolhe o que você vai plantar e você é obrigado a colher o que você plantou. Porque Jesus diz: ai do homem que por quem o escândalo vem? Porque aquele que provoca o escândalo denota ser um espírito ainda imperfeito, carente de evolução, cujos atos maldosos de hoje refletirão amanhã sobre a forma de duras provações reparadoras necessárias para o seu ajustamento com as leis divinas. Entre sofrer as repercussões do escândalo e dar-lhe causa, é preferível estar na primeira situação. Feliz, portanto, é aquele a quem o escândalo é dirigido, pois está saudando seus débitos com a providência divina. Ou seja, é melhor que você sofra, as repercussões do escândalo do que você provocar, do que você provocar o mal. Porque quando você está sofrendo isso, você está sanando os seus débitos com a providência divina. Em que sentido devemos compreender a expressão fogo eterno? É outra expressão que devemos entender no sentido figurado, uma figura de linguagem que Jesus usou para que o pessoal daquela época entendesse. Foi um recurso utilizado por Jesus, usando palavras conhecidas pelos homens, para descrever o ponto extremo do sofrimento que padece aquele que se desvia do caminho do bem. Os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na terra enquanto o seu concurso pendurar no tempo com atividade indispensável à sua vida física. Ou seja, então é um recurso que Jesus usou para explicar para o pessoal. Quer dizer que você vai ficar num fogo queimando. São as provas, as expiações que você vai passar aqui na terra para sanar os seus débitos com a providência divina. Outro item, instruções dos Espíritos: deixai que venham a mim as criancinhas. Então, apresentaram-lhe algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavra áspera o que lhes apresentava, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impensares, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo as mãos. O que a gente entende por reino dos céus? É um estado de felicidade plena, de doce paz, deleitosa alegria espiritual. É o estado típico dos espíritos puros. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. O termo criancinhas se estende aos infelizes, aos fracos, escravizados e viciados de qualquer idade, aos quais Jesus concita a atenção e benevolência dos homens e para os quais promete ele o consolo e o amparo de que são carentes. Para Deus, nosso Pai, somos ainda crianças espirituais, carentes. O que pretendia Jesus com o chamamento deixai que venham a mim as criancinhas? Jesus propôs que se dirigissem a ele com a esperança e a confiança todos aqueles quais frágeis e indefesas crianças necessitassem do seu amparo, pois nele encontraria acolhida, amor e caridade, o bálsamo que se aplica sobre todas as feridas do coração e as cicatrizes. Qual a importância, enfim, do estado da infância?
proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Nessa fase é que eles podem transformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Ou seja, a gente vai ter que prestar conta do que a gente fez, né, com esses filhos, né, que Deus colocou em nossas vidas. Porque foi a missão sagrada que Ele deu da gente ajudar, né, esses filhos a se melhorar enquanto espírito. Porque a criança não se mostra desde o nascimento tal qual é, para poder suscitar cuidados e ternuras maternais, e também porque a fragilidade de seu corpo, ainda em formação, é incompatível com o caráter de um adulto. Então, ao aproximar, né, da encarnação, o espírito entra, né, em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si, fica, né, um tempo numa espécie de sono, durante o qual, né, todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário, né, esse estado de transição para que o espírito tenha um ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa, né, atravancar, né, a sua evolução. E a partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Podemos então dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, ou seja, nos primeiros anos é que ele vai aprender o básico ali, muitas das vezes os pais vão conseguir moldar, né, por mais que ele tenha uma tendência a seguir um mau caminho, mas nos primeiros anos o pai ainda consegue moldar esse caráter, muitas das vezes. Pois as ideias que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram durante o período em que seus instintos estão adormecidos. O espírito mais dócil, e por isso fica mais fácil acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Porque Jesus não disse que o reino de Deus é para as crianças, mas para os que lhes assemelham. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade do espírito, mas a imagem do que deveria ser, de simplicidade e humildade. Então, o reino dos céus é apenas para os que têm puro coração. Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza, em razão da sua simplicidade e humildade que a caracteriza, e nos ensinou que para conquistar a felicidade devemos nos assemelhar a ela. Então, quanto mais puro for o coração, mais perto de Deus a gente vai estar. O último item, né, desse capítulo: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. É importante dizer que essa passagem, né, que Kardec usou, ela não é uma fala de Jesus, né, do Sermão da Montanha. Ela é uma fala do espírito Jean-Marie Baptiste Vianney, que era um padre francês que tinha o dom da cura pelas mãos. E posteriormente foi canonizado pela Igreja Católica, é o padroeiro, né, dos sacerdotes. E na França, né, em Paris, tinha um grupo de pessoas que se reuniam normalmente, né, para estudar, né, a doutrina espírita. E um desses integrantes levou uma menininha cega para pedir, né, que a espiritualidade pudesse ajudar essa menininha, pudesse curar essa menininha. Então, na noite, né, do ano de 1863, um dos componentes do grupo levou para a reunião uma menina que havia ficado cega, com a intenção de rogar
a intercessão dos amigos espirituais em favor dela. Os demais companheiros do grupo aceitaram a sugestão. Após o estudo de praxe, ocasião em que tiveram a oportunidade de buscar o contato com a espiritualidade através da mediunidade, um dos presentes lembrou do espírito amado na França e resolveu invocar a presença de Jean-Marie Baptiste Vianney, ou conhecido também como Cura de Ars. E para a alegria dos presentes, ele se manifestou utilizando da faculdade mediúnica de um dos participantes, falou com todos os presentes, deixando uma mensagem de consolação e esclarecimento. Então, eis a mensagem: meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filho, que ore e espere. Não sei fazer milagre. Eu, sem que Deus o queira, todas as curas que tenho podido obter e que foram assinaladas, não as atribuais, sendo aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu e o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes do que meu corpo, que minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dando-vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pediste. Em recompensa da vossa abnegação, contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia, onde principalmente se trata de estudos, digo-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancai os vossos olhos, se for mal, e mais valeria lançá-los ao fogo do que deixar-se tornar causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes que por expiação veio e sem ser atingido na vista, os olhos não lhe serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vos, que tem límpida a visão. Confia no bom Deus, que fez venturar e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pense em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, receba todos vós que aqui vos achais reunido a minha bênção. Então, ele não curou essa menininha. Aí vem a reflexão: ele não podia curar essa menininha? Ele não quis curar ela? Se a gente for olhar a vida de Jean-Marie Baptiste Vianney, ele era um cara que ajudava todo mundo, é um desses espíritos que veio à Terra, para servir. Quando encarnado, ele tinha esse poder, da cura, ele tinha esse dom da cura. Uma vez que ele desencarnou, ele não perdeu esse dom. Então, o que dá para se entender? Que ele ali, ele conhecia o passado dessa menininha,
presente e o futuro. E ali ele viu que se tratava de uma prova que ela teria que passar. Se tratava de um débito, de uma vida anterior que ela estava, tipo assim, sanando esse débito. Então, por isso ele não a curou. Ali ele ainda fala, né? Farei tudo o que me for permitido. Então, a providência divina ali não permitia a ele que fizesse, né, essa cura, porque ela não estaria sanando essa dívida que ela tinha, né, de outras vidas. Então, ela tinha que passar por essa expiação. Muitas vezes, né, a dor que a gente passa, né, todas as provas que a gente passa, é o remédio, né, que o espírito precisa para se curar. A evolução que a gente precisa. Então, quando acontece alguma prova, alguma dificuldade, a gente deve aceitar ela, né, vamos dizer, com carinho, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. A mensagem que eu acho que ele quis deixar nessa noite, né, para todos os presentes e para esse menininho. Muitas vezes a gente vai, às vezes, né, vou dar um exemplo aqui da casa espírita. Às vezes você vai levar para alguém, ou às vezes você vai pela dor que você está sentindo, achando que você vai ser curado de tudo que você está sentindo. É claro que a espiritualidade amiga, os espíritos de luz, vão te auxiliar, mas muitas vezes eles não vão te curar nem do mal espiritual, nem do mal físico que você está padecendo, porque faz parte das provas que você tem que passar. Da onde eu tirei a minha palestra, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Boa noite.